Shalom Donai, graça e paz, hoje boa noite, 21º dia desses nossos 30 dias de mãos levantadas. Hoje a internet tá uma maravilha, mas a gente vai seguindo aqui, vai dar tudo certo pra gente seguir nesse nosso projeto extraordinário. O povo já tá subindo aí. E eu já peço a você, vai mandando aí para pelo menos umas 10 pessoas o link aí dessa nossa live, ou você que está assistindo a gravação, o link dessa gravação aí pra gente, beleza? Vai compartilhando aí com pelo menos umas 10 pessoas para que nós possamos estar alcançando aí mais pessoas. Você que está assistindo aí também no YouTube, curta o nosso canal, acione o sininho para que você possa sempre receber aí os nossos vídeos ao vivo ou quando a gente fizer um upload aí para você. Vamos lá, que hoje tem muita coisa para a gente poder estar falando aqui com vocês. Então, ó, vamos trabalhar, vamos aqui já passar para o nosso texto e compartilhar um devocional com vocês. O texto de hoje está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, que fala o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E aí tem algo que a gente precisa entender. Eu preciso ser filho para me responsabilizar e executar o meu chamado. E o batismo de pertencimento e da adoção me legitimam nisso. Isso aqui é muito legal de falar nessa etapa ministerial, né? Desses nossos 30 dias de mãos levantadas. A gente entender sobre questão de filiação. Algo que muitas vezes não é comentado nas nossas igrejas. Que eu acho uma pena, porque eu vejo que um tema que deveria ser batido constantemente sobre a questão de filiação. As pessoas precisam entender o que é ser filho. E por quê? Porque o mundo aí fora deu uma ideia errada de filiação. O mundo tem até um adágio popular que eu acho interessante que fala: todo mundo é filho de Deus. E não é. Todo mundo é criatura de Deus. Todos nós fomos criados, né, ou formados por Deus. Mas filho não. Para ser filho tem uma condição. Qual é essa condição para a gente ser filho? A Bíblia declara que em João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é legal. Deixa eu pegar uma aguinha aqui que o negócio hoje na garganta tá só pai. Beba água. Então, João capítulo 1, versículo 12 fala: a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filiação não é algo hereditário, é um poder, é algo adquirido. Se você não recebe Jesus, você não pode ser chamado como filho. Ponto. Discuta com a Bíblia. Se você não gosta, filho, vai lá e debate com ela. João capítulo 1, versículo 12 é claro: a todos que o receberam. Se você não recebeu, você não é filho. Ponto. Acabou. Não tem dessa. Mas é interessante a gente falar um pouco mais sobre isso, porque Paulo aqui em Romanos 8,15, ele fala, né, que a gente não recebeu um espírito que nos escraviza, mas recebemos o espírito que nos torna filhos por adoção, a qual chamamos Abba Pai. Eu acho isso legal demais, porque esse espírito de adoção nós não merecemos. Eu gosto muito da palavra dom, né, e da palavra graça. A palavra dom é presente. A palavra graça é presente e merecido, ou dádiva imerecida. Eu acho isso legal demais, porque a filiação que nós temos em Deus é exatamente isso. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Nós estávamos em pecado. Nós estávamos numa condição
de condenados, Deus olhou para a humanidade e falou assim: não, vocês não vão permanecer nessa condição, vocês não vão ficar desse jeito. E olha que interessante, a queda da humanidade, quem causou a queda da humanidade foi ela própria. Você precisa entender esse negócio para a gente poder entender sobre filiação. Quem causou a sua própria queda foi a própria humanidade, porque Deus colocou Adão e Eva em um jardim. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é interessante que você vai ver que Adão recebeu uma identidade, Eva não. Eva só recebe a sua identidade depois da queda. Não vou abrir o texto, mas confira lá. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. O nome Eva é dado à mulher depois que eles caem. Depois que é o pecado. Até então não precisava, Eva não precisava de nome. Por quê? A identidade de Eva estava em Adão e a identidade de Adão estava em Eva. Isso aqui eu não vou nem explicar porque eu prego 2 horas sobre isso. E aqui em alguns minutos não vou fazer isso aqui, não. Mas por que é importante você entender? Porque a humanidade era uma. O homem e a mulher eram uma coisa só. Por isso que não precisava de nomenclaturas, porque a identidade de um estava no outro. E a identidade de ambos estava em Deus. A identidade do homem estava na mulher, a identidade da mulher estava no homem, a identidade dos dois estava em Deus, porque os dois eram um. Isso aqui eu posso falar com você rapidinho. Quando eles pecaram, eles comeram aquilo que não deveriam comer e caíram, houve uma separação. E essa separação é muito interessante, porque todo ser humano nessa terra tem uma coisa chamada espírito. Nunca confunda o Espírito com o Espírito Santo. Preste muita atenção nesse negócio. Espírito, todos nós temos, porque todo mundo foi formado por Deus quando Deus fez o Ruach, soprou sobre a humanidade. Mas nem todos tem o Espírito Santo, porque é o elo de ligação do nosso espírito com Deus. Isso foi perdido por causa do pecado. Todos nós temos uma essência de Deus em nós. Nem todos nós estamos conectados com a fonte. Vou voltar a falar sobre isso. Todos nós temos a essência de Deus em nós. Nem todos estão conectados com a fonte. Quem está conectado? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Como nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós temos o Espírito Santo. Isso não é privilégio de toda a humanidade, não. Só daqueles que estão salvos. E aí tem um negócio aí que é legal. Todos foram formados. Mas filhos, só quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Só quem tem um filho pode ser filho. E eu acho isso legal demais, porque a gente tem que entender que ser filho é um poder adquirido, mas também é uma responsabilidade. Não sei você, eu tenho 3 filhos. E os meus 3 filhos carregam o meu nome. E querendo ou não, há uma expectativa nos meus filhos. Não só minha, da minha esposa, mas de todos aqueles que estão ao meu redor. Dos meus pais, dos pais da minha esposa, dos nossos amigos, familiares. Ah, não, olha lá, o filho do pastor Rodrigo e da Tatiana. Por quê? E isso é algo que você tem que entender. Por eu ser quem eu sou e ela ser quem eu sou, as pessoas esperam algo dos nossos filhos. Entenda de que os filhos não têm que ser exatamente igual aos pais. Mas sim, há uma expectativa sobre os filhos a partir de seus pais. Eu me lembro, eu sou filho de professora, né? E eu me lembro que eu estudei na mesma escola que a minha mãe dava aula. Pensa. Então, estudar na mesma escola que a minha mãe dava aula, as pessoas colocavam uma expectativa altíssima sobre mim. Tipo assim, ele é o filho da professora Isabel. Graças a Deus, pelo menos até onde eu sei, eu superei essas expectativas, né? Eu me lembro, abre aspas, vou falar uma curiosidade que é legal para falar com vocês.
A gente está chegando agora perto do 7 de setembro, né? Hoje é dia 21 de agosto, mas estamos chegando perto aí do 7 de setembro. Eu me lembro que nessas festividades, às vezes faltava uma criança, alguma coisa assim, e a gente, como escola, tinha que participar do desfile. E aí eu já ia normal, né? Uniforme de escola, tal, beleza, vamos desfilar. Só que aí tinha aquelas crianças que tinham que fazer algum papel, tipo assim, papel de profissões, né? Aí tinha lá o que se vestia de médico, se vestia de pintor, tal, cada um tinha lá as ideias. Aí eu me lembro que quando faltava alguém, quem que ia substituir? Eu. Eu me lembro que na época uma dança que era muito famosa era a lambada. Eu tinha que estar lá fazendo, né, as danças lá, os anos 90, eles eram top. Só Deus. Você vê criança dançando lambada na escola, mas acontecia. E aí eu me lembro que faltou uma pessoa, né, de uma dupla, né? Eu fiz a minha dança de lambada, porque tinham vários grupos, não era só uma galera dançando, eram vários dançando. E aí eu tive que cobrir ainda também. Dança afro, quem vai participar? Rodrigo. Então tinha uma expectativa. Isso é interessante você entender. Os filhos carregam uma expectativa com relação aos seus pais. Seja se os pais forem bons, de serem tão bons quanto seus pais, ou se os pais forem ruins, de se tornarem o contrário dos seus pais. Ou até mesmo algumas pessoas que acham, né, de que se os pais não forem tão bons, de se tornarem como os pais, seguindo essa rota. É isso que a gente tem que entender. Sobre nós, como filhos de Deus, existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade é executar o propósito, o chamado, o vocare, a vocação que Deus deu para cada um de nós. Todos nós temos um vocare, todos nós temos uma vocação. E a filiação traz para nós essa responsabilidade. Eu falava isso ontem com uma pessoa. A gente teve uma coisa muito legal na nossa igreja, Projeto Vida. Ontem, entre batizados e aliançados, foram 340 pessoas, meu brother. Eu conheço igreja que tem 20, 30 anos e nunca atingiu isso, né, de membros. E a gente batizou e aliançou em um dia isso, né? Não para ensoberbecer nem nada não, mas é um número expressivo, né? E a gente quer mais, né? Vamos ampliando mais essa situação. E aí, eu vi uma coisa muito interessante, porque às vezes alguns trabalham e têm resultados. Outros trabalham e não conseguem ter os mesmos resultados, né? E aí se entristece, ficam mal, tal. E eu falava com algumas pessoas sobre isso, de que, falei, cara, não fique mal se você trabalhou e não conseguiu atingir o mesmo resultado que uma outra pessoa. O problema é quando a gente não trabalha. Aí sim, aí você pode ficar mal à vontade. Mas se você trabalhou e não atingiu o mesmo resultado, talvez você tenha que revisar o método, né? Fazer, caramba, fiz isso aqui, não deu certo. Outra pessoa fez outra coisa e deu certo. Por que eu não posso fazer aquilo que aquela pessoa fez para ter o resultado? Então eu acho interessante, porque às vezes a gente não pode ficar pensando, trabalhei e não consegui ganhar vidas para Jesus, não consegui influenciar ninguém. Não, você tem que pensar o seguinte: trabalhei, fiz o meu melhor, não deu certo, o que eu posso melhorar? Isso é responsabilidade. Se eu não me engano, eu acho que é Charles Haddon Spurgeon. Ele tem uma frase, eu acho que é Spurgeon mesmo, que fala: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Essa frase é forte, eu acho que é do Spurgeon mesmo. Eu gosto dessa frase. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que Spurgeon está querendo dizer que todo cristão é um missionário ou é um impostor? Meu irmão, você tem que falar de Cristo, sabe? E isso não é a responsabilidade só de um missionário, o cara que mora no Brasil, vai para a África, vai para a Europa. Não. Missionário é todo aquele que cumpre uma missão. Missionário é todo aquele que cumpre um propósito. E a nossa responsabilidade, e quanto filho, é essa. Você pode não ser um Billy Graham, que ganhou 500 milhões de pessoas ao longo de mais de 90 anos de vida.
Mas você vai influenciar ali, às vezes, 1, 2, 3, dezenas ou centenas ou milhares de pessoas. Cada um de nós tem essa responsabilidade. E o batismo, né, de pertencimento, a gente precisa entender que nós pertencemos a Deus, meu brother. Rodrigo, eu não sou cristão, não sou crente, entrei de gaiato aqui nessa live, estou assistindo aqui essa gravação e não concordo com isso. O problema é seu se você não concorda. A verdade é que nós pertencemos a Deus. Eu gosto de uma história medieval, se eu não me engano, ela é do século XII ou século XIII. Essa história medieval é top. Acho legal, cabe contar ela aqui para vocês. Conta a história que um dia um cavaleiro encontrou com um padre, um monge, pelo caminho. E ele tinha acabado de sair do bordel, né? Vindo de uma guerra, estava celebrando sua vitória, suas conquistas. E ele falou assim: monge, eu vejo você com uma vida piedosa. Eu vejo você carregando esse livro, falando sobre a Bíblia, para cima e para baixo. Você não se deita com mulheres, só toma vinho de forma sacramental. Você não tem prazeres, você não tem nenhum tipo de diversão. Eu faço tudo aquilo que me der na telha. Acabei de vir em uma série de batalhas, conquistamos, tenho dinheiro, tenho posse, me deito com mulheres. Tudo que minha alma apraz, eu faço, eu realizo. Me diga uma coisa, monge. Não seria triste você viver toda essa vida piedosa para morrer e depois descobrir que não existe nada? Não existe Deus? Todo o seu sacrifício, toda a sua dedicação, toda a sua piedade não adiantou de nada. Aquele monge deu de ombros e falou assim: é, verdade. Você se deita, tem prazeres. E de fato, se não houver um Deus, eu vou estar bem, porque eu estou feliz com aquilo que eu vivo, com a minha dedicação. Agora pense o seguinte: e se você morrer e ele existir? Eu acho essa história fantástica. E é exatamente isso, sabe? Nós temos que entender essa questão do pertencimento que nós temos a Deus. Porque você acreditando ou não em Deus, todos nós estamos submissos àquilo que é a verdade dele. Você pode não gostar, meu irmão. O problema é seu se você não gostar. É igual uma vez eu estava dando aula, né? Sou professor de história também. E aí uma pessoa falou assim: ah, mas professor Rodrigo, eu não concordo com esse fato. Olha só, o cara não concordava com o fato histórico. Foi bacana. Eu falei assim: tem muita coisa que você não concorda, né? Ah, verdade, tem muita coisa que eu não concordo. Então tá. Vamos supor que você não concorde com a lei da gravidade. Ah, você falou de um tema bom aí também, professor. Tem muita coisa que eu vejo aí nessas outras matérias que eu não concordo. Eu falei, beleza. Se você não concorda com a lei da gravidade, pula aí da janela. Falei, que isso, professor? Tá falando para eu me matar? Você não, você não concorda com a lei, significa que você acha que ela não existe, né? Não, não é bem assim. Eu posso não concordar, mas eu sei que ela tem influência na minha vida. Falei assim, então existem fatos que você pode não concordar e não gostar, mas eles são fatos, são realidades. É isso que a gente tem que entender. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que nós pertencemos a Deus. Ponto. Isso é algo que nós temos que concordar. Você pode não gostar desse pertencimento e lutar contra ele, igual aconteceu com o Lu. O Lu não gostou. Falou assim, não, vou me rebelar, que negócio é esse? E caiu uma terça parte dos anjos junto com o Lu, né? Vai ficar num lugar quentinho. Tem gente que quer ficar num lugar quentinho com o Lu, o problema é seu, né? Mas a grande questão é que a gente tem que entender, né, de que nós pertencemos a Deus, precisamos desse batismo de pertencimento, né? E entender que nós somos adotados por Ele, sabe? Adoção aqui eu falo de uma questão de um ponto de vista teológico, de que os filhos originais eram judeus, né? São, né? Estão vivos aí. Os filhos originais são judeus, aqueles que Deus
fez uma aliança através de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a gente vê ali a aliança de Deus com Abraão e toda a sua descendência, que atualmente é o povo judeu, né? Mas não importa se a gente é o filho original ou o filho adotado, nós temos os mesmos direitos a partir da nossa filiação. Porque filiação é isso. Muitas vezes não é consanguinidade, mas é pertencimento. Vou repetir. Filiação muitas vezes não tem a ver com consanguinidade, tem a ver com pertencimento. Você reconhece ao pai? Sim. Então você é filho. Tem filho que é filho de sangue, mas não reconhece a paternidade. Então ele não é filho. É isso que a gente tem que compreender, né? E nós temos que entender que a adoção legitima isso. Vou falar de novo o que o apóstolo Paulo fala, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Eu sei que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de reconhecer a Deus como Pai. Mas enorme, grande. Por quê? Tiveram pais abusivos, né? E principalmente a figura paterna, quando é uma figura abusiva, as pessoas, quando começam a caminhar na igreja, começam a caminhar com Deus, têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com o Eterno, por causa do pai terreno, que tiveram ou não tiveram, né? Porque às vezes, eu sempre falo, né? Às vezes você ter um pai ruim é melhor do que não ter um pai, porque pelo menos uma referência você tem, ainda que ela seja ruim, né? Mas eu trabalho muito com pessoas com relação a isso, de que apesar de você ter uma referência ruim ou uma ausência de referência, Deus, Pai, nos adota. Isso é importante demais a gente entender, né? De que, independente das circunstâncias humanas que nós passamos, existe um Pai que nos ama. Existe um Pai que se preocupa conosco. Eu falava sobre isso ontem, no 20º dia aqui nesse nosso propósito de 30 dias, de que você pode pedir tudo para o seu Pai. Tudo. Pastor, mas eu fui ensinado que a gente não deve orar a Deus pedindo coisa. Mentira! Para de bobeira. Uma das coisas que Deus mais incentiva as pessoas a fazerem é pedir a Ele coisas. Pedir a Ele em muitas situações. Eu dei ontem uma chave de como que você pode pedir e receber, ou pedir melhor algumas coisas, que eu não vou falar aqui. Assista o vídeo de ontem, dia 20 dos nossos 30 dias de mãos levantadas. Mas algo que a gente tem que compreender é que o Pai quer se relacionar conosco, e Ele tem prazer de conceder para nós coisas. Aquilo que você, principalmente aquilo que você necessita. Deus tem um prazer extraordinário de responder suas necessidades. Não confunda necessidade com superficialidades. Né? Então, cuidado. Às vezes você fala assim, Deus, eu preciso de um carro. Deus pode te dar aí um sedanzinho, né, na graça de Deus, um golzinho, tal. E às vezes eu falo, não, Deus, eu queria ter uma Viper Cobra 300. Precisa de uma Viper que só o IPVA aí custa aí talvez mais de 100 mil reais por mês. Você pode te dar, mas você vai conseguir manter? Então é esse negócio. Então ele vai responder a sua necessidade, não as suas superficialidades. Mas isso é o que o pai tem. Isso é que um bom pai ele gosta de conceder para os filhos, né? Nunca pense, nunca confunda o Pai Celestial com o nosso Pai terreno. Isso é ruim demais. Até se você tiver um pai bom. Porque você fala o seguinte, não, eu tive um pai bom, um pai que me deu tudo, então Deus vai me dar tudo. Nem sempre. Eu sempre falo que há uma diferença muito grande entre termos aquilo que precisamos e aquilo que queremos. Deus sempre, você andando com Ele, você vai ter o que você precisa, nem sempre o que você quer. É algo que a gente tem que compreender. E não adianta fazer birra. Bem sim. Não. Pai que é pai, inclusive nosso Pai Celestial, ele tem isso. Ele se preocupa com aquilo que nós precisamos, não com aquilo que nós queremos. Né? A responsabilidade de Deus é suprir suas necessidades, não suprir suas superficialidades. É algo que a gente tem que entender. E isso também entra dentro do ministério, porque quando a gente fala de uma vida ministerial, existe algo dentro de você que vai tocar na vida de outras pessoas. Então, se você não estiver bem resolvido na sua paternidade, se você não estiver bem resolvido na sua relação com o Pai eterno celestial, vai dar ruim.
Vai dar muito ruim. Porque se você não está bem resolvido com a sua paternidade com Deus, como é que você vai aproximar outras pessoas de alguém que você está distante? É difícil. Eu sempre falo com as pessoas uma coisa, eu acho que eu já falei aqui, mas é bom repetir agora. Eu sempre gosto que as pessoas se aprofundem na espiritualidade, seja ela qual for. Se é católico, meu filho, lê as bulas papais, faz crisma, mergulha nesse trem. Você é umbandista, vai lá, vira ogã, vai trabalhar lá no limpando o terreiro, vai fazer o que tem que fazer. Você é espírita kardecista, prepara lá a mesa branca, né? Faz tudo que tem que fazer. Você é evangélico, vai lá, faz a escola bíblica, escola de líder, escola de dom, seja lá o nome que der, mergulhe, lê a Bíblia todo dia, mergulhe no trem. Porque quando você desenvolve plenamente a sua espiritualidade, você vai buscar um caminho extraordinário de Deus. O problema é que muitas pessoas não são intensas na sua espiritualidade, são parciais. E isso causa muitos problemas, mas muitos problemas na vida das pessoas. Mergulha, filho. Mas pastor, você acredita em todas as religiões? Óbvio que não. Eu não concordo com a frase que fala que todos os caminhos levam a Deus. Mas eu sempre falo, Deus pode usar de todos os caminhos para chegar até você. Rodrigo, mas é a mesma coisa. Né? Não. No reino de Deus, a ordem dos fatores altera o produto. Né? Não tem dessa aí não. Nem todos os caminhos podem levar você a Deus, mas Deus pode usar de todos os caminhos para chegar até você. É a gente reconhecer a nossa filiação, entender que somos adotados e por sermos adotados, somos filhos com legitimidade. E essa legitimidade dá para nós, sim, responsabilidades no cumprimento do nosso chamado. Bênção, gente! Escreva aí seu pedido de oração. Quero beber uma aguinha enquanto você vai escrevendo aí seus pedidos de oração. Tenho gostado muito, né? Algumas pessoas entram em contato com a gente no privado e tem dado alguns testemunhos bem legais desses nossos 30 dias. Hoje é o 21º, né? Seguimos aqui na graça e na bênção de Deus. Pode escrever aí seu pedido de oração, lembrando, né? Todo dia eu tenho que falar sobre isso, porque todo dia tem alguém que pergunta: Rodrigo, que hora que é? Quando que entra? Eu não tenho horário, gente. Não tenho. Minha vida tá uma correria que só. A gente está organizando seminário de ciências bíblicas em outubro. Um seminário que a gente está aí com uma expectativa de pelo menos 1.000 pessoas. Tem reuniões do conselho. Tem FATEF, Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia. Tem consultoria, RMS, consultoria que a gente tem que trabalhar. Sou pai de 3 crianças. Fora os cursos que a gente tem feito na Revelação do Fogo. Vai ter um curso de hebraico, um curso de anjos, de demônios. A gente tem muita coisa para poder fazer. Não estou conseguindo entrar num horário. Estou acordando todo dia, né, 5 horas da manhã. Né, e mesmo assim o dia parece que é curto. Então eu entro aqui quando dá. Por isso que é bom você seguir aí o nosso perfil, Rodrigo Matias 7, ó, tá aí em cima aí, né? Siga a gente. Ou você que está assistindo a gravação, curta aí o nosso canal, né? Acione o sininho para você receber as notificações. Mas se você não segue a gente, tô vendo aqui, tem uma galera aqui que não me segue, hein? Ó, segue aí, alguém deve ter te mandado o link aí, né? Estamos ao vivo aqui. Então segue a gente aí, Rodrigo Matias 7. Ó, muitos pedidos de oração. Deixa eu começar a ler aqui os pedidos, que eu gosto de ficar com vocês aqui no máximo meia hora. Luci Dantas, oração pela minha família, em nome de Jesus, Luci. Diego, oração pelos meus filhos e enteados. Jacques Ferreira, oração pela minha saúde, em nome de Jesus. Bruno Chagas, oração pela minha família e pelo meu novo emprego. Opa, bênção, Brunão, Deus te abençoe. Maria Helena, boa noite, Shalom, oração pela minha vida, em nome de Jesus, que Deus possa alcançar você. Vai escrevendo. Gente, você que está vendo o vídeo, né? Fala, Rodrigo, não estou te assistindo ao vivo, sem problema nenhum.
Eu leio todos os comentários, né? Então você que estiver assistindo a gravação, né, dessa live que nós estamos fazendo aqui, pode escrever seu pedido de oração também nos comentários. Faço questão também de estar orando pela sua vida. Vamos orar? Finalizando esse tempo. Pai, que a tua graça, tua bênção, teu poder esteja sobre cada vida. Eu abençoo cada um desses pedidos de oração. Que o Senhor esteja à frente com relação às famílias, com relação, aí como o Bruno colocou, com relação ao seu novo trabalho. Que o Senhor possa estar à frente em todas as situações, que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua bênção, do teu poder. Alcance as famílias que estão sendo colocadas aqui. Alcance aqui, meu Pai, cada um que tem pedido, clamado, para que o Senhor possa intervir em situações. Eu oro por isso. Tu é Deus. A tua palavra declara que tu é Deus, que inclina teus ouvidos para ouvir a oração do teu povo. Incline, meu Pai, os teus ouvidos para a oração de cada uma dessas vidas, aqueles que estão aqui ao vivo conosco, aqueles que vão estar assistindo, meu Pai, essa gravação depois em algum canal. Que o Senhor possa alcançá-los e derramar da tua bênção, e que a tua bênção os alcance pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí, queridos. Até o dia 30 de agosto estou aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7, de mãos levantadas por sua vida. E claro, depois a gente faz o upload aí pro nosso YouTube. Se você quiser seguir a gente nos outros canais, aqui no meu Instagram tem um linkzinho na bio, que tem todas as minhas redes sociais. Só seguir lá. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Shalom.